Olá, boa tarde. A pandemia do novo coronavírus atingiu vários setores da economia. Algumas empresas tiveram que pedir socorro aos bancos para não fecharem as portas de vez. Com a crise, quem não quebrou viu o rendimento cair. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre o acesso ao crédito para diminuir os impactos da crise. Esse é apenas um dos nossos assuntos e você vai ver também. Com autorização da Justiça, ex-assessor de Flávio Bolsonaro é preso no interior de São Paulo. Fabrício Queiroz foi alvo da Operação Furna da Onça, deflagrada em 2018 para investigar o esquema de rachadinha. Ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém autor da facada contra Jair Bolsonaro em Presídio Federal de Campo Grande. Determina que Adélio Bispo de Oliveira permaneça na Penitenciária Federal de Campo Grande até que a terceira sessão do tribunal julgue um conflito de competência. E ainda, nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro apura fraude na área de compra e venda de petróleo na Petrobras. O policial militar aposentado e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi preso no início da manhã de hoje, na casa do advogado da família Bolsonaro, no interior de São Paulo. A ação conjunta entre os Ministérios Públicos de São Paulo e do Rio de Janeiro investiga esquema de rachadinha no gabinete de Flávio, quando ele era deputado na Assembleia Legislativa do Rio. Fabrício Queiroz foi alvo da Operação Furna da Onça, deflagrada em 2018 para investigar o esquema de rachadinha, que é a devolução de parte do salário dos funcionários para o gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Desde então, Queiroz é investigado e o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, identificou uma movimentação atípica na conta do policial militar aposentado no valor de R$ 1.200.000 entre os anos de 2016 e 2017. Na Operação Anjo, realizada hoje, a Justiça do Rio de Janeiro expediu mandado de prisão contra Fabrício Queiroz. A Polícia Civil de São Paulo chegou logo cedo numa casa em Atibaia, interior do estado. A Justiça também autorizou medidas cautelares de busca e apreensão, afastamento de função pública de um servidor público, comparecimento mensal em juízo e proibição de contato com testemunhas. Entre os alvos dessas medidas estão ex-servidores e um servidor da Assembleia Legislativa do Rio e um advogado. Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para afirmar que encara com tranquilidade os acontecimentos de hoje e disse que a verdade prevalecerá. Ainda segundo o senador, a ação é mais uma peça no tabuleiro para atacar o presidente Jair Bolsonaro e que em 16 anos como deputado no Rio nunca houve uma vírgula contra ele. O Superior Tribunal de Justiça determinou a permanência de Adélio Bispo, responsável pelo atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, na Penitenciária Federal de Campo Grande. A decisão do ministro Joel Ilan Paciornik determina que Adélio Bispo de Oliveira permaneça na Penitenciária Federal de Campo Grande até que a terceira sessão do tribunal julgue um conflito de competência. A Vara Federal de Campo Grande, onde ele está recolhido, determinou a devolução de Adélio Bispo a Minas Gerais, local do atentado e do processo, por entender que caberia à Justiça, em Juiz de Fora, determinar o local para o cumprimento da medida de segurança. Adélio Bispo foi considerado inimputável em incidente de insanidade mental no processo que investigou o atentado. Mas a Justiça, em Juiz de Fora, afirmou que há uma fila de 427 pessoas para internação no único hospital psiquiátrico judiciário do estado e que seria temerária a internação de Adélio Bispo em um hospital sem estrutura para garantir a segurança adequada, o que justificaria a permanência dele na Penitenciária Federal de Campo Grande. Na decisão, o ministro explicou que Adélio Bispo não foi condenado à prisão por ser inimputável, mas está sujeito à medida de segurança, que na falta de estabelecimento próprio deve ser cumprida em outro local que apresente condições adequadas. A Polícia Federal cumpriu mandados judiciais em mais um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. A investigação apura fraude na área de compra e venda de petróleo na Petrobras.
Em endereços ligados aos suspeitos foram apreendidos mídias, pendrives, computadores, celulares, cerca de R$ 84 mil em espécie, R$ 9.600 e quase US$ 12 mil. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 2 para a obtenção de dados telefônicos de investigados. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 17 milhões. Nesta fase da Operação Lava Jato, são apurados repasses ilegais para beneficiar executivos da estatal. Segundo as investigações, em troca, eles garantiam nomeações em cargos de confiança na área de compra e venda de petróleo. A Polícia Federal identificou doleiros que atuavam no mercado paralelo de câmbio e mandavam propina de empresas no exterior para agentes públicos no Brasil. Há indícios de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Veja a seguir entrevista com o juiz Rafael Lorenzoni sobre acesso a crédito e falência. Não saia daí. Todo Estado que se diz independente tem que ter uma Constituição que organize o seu funcionamento, que estabeleça os seus objetivos, seus princípios, que diga quais são os direitos e garantias fundamentais dos seus cidadãos. Olá, você sabe como consultar um processo no site do Supremo Tribunal Federal? Basta acessar stf.jus.br. Ao abrir a página inicial do portal, você vai encontrar a aba O que você procura. Em seguida, é possível selecionar a palavra Processos. A pesquisa pode ser feita pelo número do processo ou pelo nome do advogado. Agora você pode acessar os processos que estão no Supremo Tribunal Federal de forma mais rápida. Dúvidas ou sugestões? Ligue para a Central do Cidadão no telefone 61 3217 4465. Fique ligado na TV Justiça para outros episódios do STF Cidadão. O meu convidado desta semana é rapper, um dos pioneiros do hip hop no Brasil, tem uma trajetória, uma carreira já consolidada na música. E o que pouca gente sabe é que também é sucesso na literatura. Já foi vencedor do Prêmio Jabuti, que é um dos mais prestigiados do país. Eu recebo Gabriel Pensador. Sente a poesia, estamos juntos no Iluminuras, falando de música e literatura. Valeu! Uma edição especial direto da Livraria do Supremo Tribunal Federal, onde nós falamos sobre literatura, música, poesia, o artista poeta, o poeta cantor, muita coisa bacana que você não pode perder no programa desta semana. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de um empregado para que a administração dos portos de Paranaguá e Antonina pagasse parcelas trabalhistas mesmo depois de ele aderir ao plano de demissão voluntária. De acordo com o juízo de primeiro grau que extinguiu o pedido do empregado, a norma coletiva previa a quitação das parcelas em caso de adesão ao plano de demissão voluntária. Apesar da adesão em 2015, o portuário ajuizou a ação trabalhista para pedir o pagamento de diferenças salariais e horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a sentença. Usou como base julgamento do Supremo Tribunal Federal, que fixou que, no caso de aprovação do plano por meio de acordo coletivo,
todas as pendências com a empresa são quitadas e o trabalhador não pode recorrer à justiça. O portuário recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, teve o mesmo entendimento dos juízos de 1º e 2º grau e não conheceu o recurso. O ministro observou que o plano foi amplamente discutido entre empregados, empregador e sindicato e que a decisão segue a jurisprudência do STF e do TST. A decisão foi unânime. Há mais de 3 meses, o Brasil enfrenta a pandemia do novo coronavírus e, com ela, restrições ao funcionamento de vários setores da economia. A consequência disso, queda no faturamento, demissões e encerramento de atividades. Mas existe saída. A liberação de crédito com pagamento facilitado tem sido uma boa alternativa. A pandemia fez o Flávio se reinventar como empresário. Ele trabalhava com coworking. Com as restrições das atividades e a queda no faturamento, ele viu o negócio quebrar. A saída foi criar um novo projeto. A gente teve que se reinventar, né? Transformamos o nosso coworking aqui em um mercado de delivery para poder manter o nosso pessoal, pelo menos. Então, acho que agora é o momento, sim, do empresariado também se reinventar, digitalizar o seu negócio e sobreviver. Eu acho que é um momento agora de sobrevivência. De acordo com o Sebrae, até o início de abril deste ano, aproximadamente 600 mil micro e pequenas empresas encerraram as atividades. 9 milhões de trabalhadores foram demitidos por causa do coronavírus em todo o país. As empresas que não fecharam registram grande queda no faturamento. Segundo o Sebrae, a redução média é de 60% em relação ao que se faturava antes da pandemia. E aí o único jeito é buscar os bancos. Nesta quarta-feira, a Caixa Econômica Federal divulgou as regras para acesso à linha de crédito com capital de giro de 3 bilhões de reais, disponibilizada para micro e pequenas empresas. A proposta faz parte do Programa Nacional de Apoio à Microempresa e à Empresa de Pequeno Porte, o PRONAMP, lançado no mês passado pelo governo federal. O programa permite que empresários que faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano consigam créditos com juros mais baixos e pagamento do valor emprestado em até 3 anos. O crédito poderá ser usado para comprar máquinas e equipamentos, fazer reformas ou ainda pagar despesas operacionais, como salários, contas de água, luz e aluguel. E para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o juiz Rafael Lorenzoni, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e professor de Direito Empresarial. Muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça, doutor. Muito obrigado, Evelyn. Uma satisfação estar aqui, um prazer. Boa tarde, telespectadores da TV Justiça. Doutor Rafael, o que se falar agora, neste momento, para o empresário que precisa de crédito, né? Por que caminho seguir? Bom, Evelyn, o crédito ele acaba sendo fundamental nessa época de crise, mas ele não é tudo, porque você tem apenas uma ponta, né? Você pode obter o crédito para buscar ali, equacionar um dos pontos da crise, que é a crise financeira, crise de caixa, falta de recursos para pagar as suas obrigações. Porém, ele não soluciona os outros tipos de crise, que é a crise econômica mesmo, que é a redução de volume de negócios que nós temos nessa época de pandemia. Mas é importante que o empresário, o pequeno empresário, o médio empresário fique atento às linhas de crédito, ele saiba observar bem a sua capacidade de planejamento, de pagamento, fazer um plano de ação bem para sair desse momento de crise. Não é fácil, é uma situação muito delicada, temos que nos reinventarmos, né? Mas o crédito é uma grande opção para esses empresários, sim. Como observar as entrelinhas do contrato para não acabar contratando gato por lebre, pagando juros acima do esperado? O que fazer? Bom, é preciso ter muita atenção, porque todos os dias, toda semana, uma lei é publicada, uma medida provisória é colocada à disposição do crédito para ajudar essa recuperação econômica, né? Então, a informação é a grande chave para que os empresários possam minimizar aí os momentos e não entrar no que nós chamamos de espiral da crise, né? Ou seja, se afundar mais ainda nas crises. Então, a informação ela é o ponto primordial, né? Temos aí o Sebrae dando informações diárias, tem os empresários que têm os sindicatos que podem auxiliar, os profissionais que atuam na área também, contadores, administradores, que podem buscar o melhor caminho para que o crédito seja fornecido na medida adequada para aquele tipo de situação de investimento, situação de capital de giro, com as condições melhores, como foi citado aí o programa de apoio
ao micro e pequena empresa, que é uma linha de crédito que tem juros de 1,25% ao ano. Então, são opções que se tem, né, para melhorar e dar um fôlego maior para uma parte da crise, que é a crise financeira. Doutor, como evitar a falência é possível nesse momento em que está todo mundo enfrentando essa crise tão dura? Bom, é uma pergunta difícil analisar o caso a caso, mas o que eu posso dizer enquanto juiz e professor de direito empresarial é que nós precisamos de buscar negociações extrajudiciais. E para isso tem um projeto de lei importante, que é o projeto 1397, que está tramitando em regime de urgência, que vai dar um fôlego, sim, para toda a atividade econômica, não só os empresários, mas todo aquele que exerce uma atividade econômica, ou seja, não empresários que ali têm o seu ganha-pão como atividade econômica, ele poderá ter uma suspensão de prazo por 60 dias das suas obrigações, ele poderá chamar os devedores, os credores para negociar, e esse é o caminho é extrajudicial, porque o processo judicial ele é muito formalizado, existem requisitos muito fortes, né? E o primeiro momento é saber que o judiciário estará à disposição, mas em último caso. O primeiro ponto é justamente buscar uma negociação extrajudicial. E as leis dão ferramentas para isso, né? Temos a recuperação extrajudicial da lei de recuperação de empresas, temos regimes, que eu fiz a referência, né, do projeto de lei que pode ser aprovado em breve, que busca a negociação preventiva. Isso é um instrumento importantíssimo para o empresário, para justamente termos ali um negociador que vai chamar ali os credores para conversar, tudo fora de processos judiciais por enquanto, porque nós precisamos também observar, né, a redução, né, da quantidade de processos que podem ser colocados à disposição da justiça, e a demanda alta a gente pode vir a ter dificuldades também em lidar com esses casos. Então a solução é extrajudicial também no primeiro ponto. Uma última dúvida, doutor. Quem nunca pensou numa assessoria jurídica, não tem acesso a advogados, tem alguma alternativa? Pode procurar a Defensoria Pública? Como fazer para ter essas orientações mais efetivas para cada negócio? Perfeito. Bom, a Justiça, o Poder Judiciário tem grandes parceiros, né? Por exemplo, a gente trabalha muito com informações, com troca de informações com órgãos como o SEBRAE. Então, o microempresário ele tem todo um apoio para buscar a sua informação sobre a linha de crédito, elaborar um plano de negócio, plano de solução de crises com maior eficácia e buscar as informações, né, dos seus profissionais que estão ali próximos e sabem gerir uma crise. Gerir uma empresa no momento de tranquilidade já é difícil, imagina agora no momento de pandemia. Então, nós, mais do que nunca, precisamos de integrar todos os profissionais nessa situação. Ótimo, doutor Rafael Lorenzoni, muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. À disposição. Veja a seguir, plenário do Supremo Tribunal Federal continua hoje o julgamento da ação que questiona a validade do inquérito das fake news. A gente volta em instantes. A Constituição de 1988 fez uma grande revolução no direito de família a partir de 3 eixos básicos. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Existem várias formas de família e não há mais filiação ilegítima. Olá! O Superior Tribunal de Justiça autorizou o ingresso no Brasil de um casal norte-americano que tem filho residente aqui durante a pandemia da Covid-19. Os idosos argumentaram que não tem outro núcleo familiar nos Estados Unidos e nem pessoas que possam ampará-los durante a pandemia. Na decisão, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho levou em consideração a questão humanitária. E o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu uma decisão anterior e autorizou a nomeação de Ricardo Lopes Dias para a coordenação de índios isolados na FUNAI. Para o ministro, o indicado do Poder Executivo demonstrou ter preenchido os requisitos legais para o exercício do cargo. E o vínculo de Ricardo Lopes com a Organização de Evangelização dos Índios, questionado pelo Ministério Público Federal, não permite concluir que haja conflito de interesses com as atribuições do cargo. E o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, concedeu uma liminar para que um bebê de 2 meses
em processo de regulamentação de guarda, fique sob os cuidados do casal guardião durante o período da pandemia. Na decisão, o ministro ressaltou que nas instituições de acolhimento costuma haver um grande fluxo de pessoas e que a manutenção do bebê com os atuais guardiões preserva a saúde e a segurança da própria criança. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Vai ser retomado hoje o julgamento do inquérito das fake news com o voto do ministro Marco Aurélio. O plenário já formou maioria a favor da continuidade das investigações. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar nesta quarta-feira. Ele acompanhou o ministro Edson Fachin, relator da ação. Fachin já havia entendido que o chamado inquérito das fake news, aberto pelo Supremo Tribunal Federal por iniciativa do presidente Dias Toffoli, é legal e deve ter prosseguimento. Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito, destacou o grau de violência das ameaças sofridas pelos ministros da Corte. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal, com ministros Barbies dentro. O ministro Luiz Roberto Barroso também acompanhou o relator. Ele afirmou que na democracia não há espaço para violência, ameaças e discurso de ódio, e que o inquérito é um direito de defesa da Corte. Numa democracia, vigora a liberdade mais ampla possível, mas as instituições democráticas precisam ter mecanismos de autodefesa. O quarto voto pela constitucionalidade do inquérito das fake news foi o da ministra Rosa Weber. A pretensiosa aspiração visa, inclusive por meio de ataques destrutivos e ameaças impulsionadas por algoritmos de inteligência artificial, a corroer a nobilíssima missão conferida a esse Supremo Tribunal Federal de intérprete e guarda da Constituição, a corroer, em última análise, a própria democracia. Para o ministro Luiz Fux, os atentados praticados contra o Supremo e outros investigados no inquérito são gravíssimos e devem ser apurados. Se enquadram no Código Penal, se enquadram na Lei de Segurança Nacional, se enquadram na Lei de Organização Criminosa e, mais ainda, são atos lindeiros aos crimes equiparáveis ao terrorismo. E o que diz a Constituição? Um dos fundamentos da República é o repúdio ao terrorismo. E esses atos que estão sendo praticados é o germe inicial de instalação no Brasil de atos de terrorismo contra a Corte, manifestações de atentado contra o prédio, contra os ministros, visando exatamente elevar o temor. A ministra Carmen Lúcia também votou pela legalidade do inquérito. Para ela, as ameaças contra os ministros do STF agridem todo o sistema democrático. A liberdade democrática não convive com a censura. E, reitero, este Supremo Tribunal Federal tem sido um guardião dessa liberdade, da liberdade que não permite qualquer tipo de censura. Democracia guarda-se e mantém-se pela defesa do sistema. Não se presta a Constituição a ser morta pela ação de tiranos. A democracia não pode ser deixada em desvalia pela ação de pessoas autoritárias, daqueles que pretendem
a morte da Constituição para colocar a sua vontade pessoal, individual, seus voluntarismos à disposição de todos os outros e submetendo e dispondo todas as pessoas a seu talante. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também destacaram a violência dos ataques contra os integrantes do Supremo. Eles votaram pela constitucionalidade do inquérito das fake news. Com 8 votos pela rejeição da ação, que questiona o ato de instauração das investigações pelo Supremo, o julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira com o voto do ministro Marco Aurélio. Para ampliar a integração entre o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça, foi realizado o 2º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados, desta vez de forma online. Mais de 78 milhões. Essa é a quantidade de processos que estão tramitando no Brasil, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça. Para diminuir significativamente esse número e, com isso, desafogar o judiciário, o Código de Processo Civil de 2015 instituiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conhecido como IRDR. O objetivo é ver nos processos quais conflitos são idênticos e se reproduzem, de modo que a decisão tomada possa ser replicada em diversos outros casos semelhantes. Com isso, são formados os precedentes judiciais, o que reduz consideravelmente a quantidade de recursos que chegam aos tribunais superiores. Para ampliar a integração entre o STJ e os tribunais regionais federais e tribunais de justiça sobre essas questões, foi realizado por meio de videoconferência o 2º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. Esses precedentes qualificados, eles representam um valioso instrumento para o enfrentamento da litigância de massa e visam eles atender não só a racionalização do trabalho, mas de um modo muito especial aos princípios constitucionais da seriedade processual, da isonomia e da eficiência e da segurança jurídica na entrega da prestação adicional. Integrantes de tribunais de todo o Brasil enviaram perguntas para os ministros da Comissão Gestora de Precedentes do STJ. Os questionamentos foram respondidos no decorrer do evento. O assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ, Marcelo Ornelas, atuou como mediador. Foram abordados no webinário temas como a relação dos centros de inteligência e os núcleos de gerenciamento de precedentes, o papel desses núcleos, IRDRs de causa modelo, entre outros. Um desses assuntos debatidos foi quais empecilhos precisam ser analisados antes da aplicação do tema repetitivo. Para o ministro Moura Ribeiro, o prazo é o principal deles. Essa questão, por exemplo, de uma intempestividade, ela não tem solução. Para mim, não há solução. Não há como superar essa questão de intempestividade, até por segurança jurídica mesmo. Qual é a melhor solução jurídica? De segurança jurídica, é melhor se reconhecer a intempestividade ou é melhor se reconhecer a tese de mérito que está bem amparada? É muito difícil, né? Uma solução como essa, é uma bola muito difícil de ser dividida. Mas penso que, com o tempo, não se pode brincar, né? Então, se há uma intempestividade, a mim parece que essa intempestividade tem de ser reconhecida. O uso de inteligência artificial também foi abordado no evento. Para o presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, a inteligência artificial pode colaborar no planejamento das atividades. É muito comum se pensar na utilização da inteligência artificial para o aumento da produtividade, por um aumento quantitativo dos julgamentos, né? Eu penso que essa é uma das utilidades, mas não é a melhor. Nós devemos tentar utilizar a inteligência artificial, especialmente no seu aspecto qualitativo, buscando auxiliar o nosso judiciário a julgar melhor, julgar com mais qualidade. Essas técnicas de decisão que foram introduzidas especialmente pelo Código de Processo Civil, né, um aperfeiçoamento normativo, são técnicas sem as quais, como foi dito, não poderíamos sobreviver como sistema. Então é importante que a gente esteja aberto a esse debate, que a gente esteja aberto a evoluir, né, em cada um de nós, no nosso exercício diário de bem julgar, né, e só assim que a gente vai conseguir construir uma justiça cada vez mais qualificada.
A íntegra do webinário está disponível no canal do STJ no YouTube. O Jornal da Justiça termina aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã e não se esqueça, daqui a pouco, às 2 da tarde, tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal por videoconferência. A transmissão ao vivo é aqui na TV Justiça. Tchau, tchau.